meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito, muito que sim. Vamos para mais uma leitura. É no livro O Último Convite, Esperança de Justiça. Antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Loira Legal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu like, comente e compartilhe. Espero que vocês gostem da leitura e já vai deixando o seu like. Então vamos lá. É comum nas Escrituras a ideia de Deus ser glorificado por seu povo. Contudo, a expressão dar glória a Deus é incomum. Assim, seu uso na primeira mensagem angélica é tão especial quanto revelador. Um exemplo poderoso pode ser extraído do início da história israelita. Quando os filhos de Israel, após peregrinarem por 40 anos pelo deserto, finalmente entraram na terra prometida, e qual se encontrava repleta de povos perigosos e corruptos. Dentre outras coisas, aquele indivíduo sacrificava os filhos aos seus deuses. Antes de entrar na terra, os hebreus foram especificamente advertidos contra essa terrível prática. Não entregue os seus filhos para ser sacrificados a Moleque. Não profane o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Aqueles cananeus eram povos maus, e aos que tudo indica tinham rejeitado havia muito tempo os esforços divinos de aproximação a eles. Observe também a seguinte ideia. Ao cometer essa prática ímpia, os israelitas estariam profanando o nome de Deus. Trata-se de apóstolo do conceito ao fazer o bem. Trata-se do apóstolo do conceito de ao fazer o bem. Obedecer ao Senhor e deixar sua luz brilhar e glorificar o nome dele. Os filhos de Israel também foram advertidos contra guardar os bens daqueles povos para fins pessoais. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Essas coisas condenadas poderiam contaminar espiritualmente o povo. A segurança de Israel na terra dependia de sua pureza espiritual. Nada ameaçava a mais essa pureza do que ser contaminado pelas práticas perversas das nações vizinhas. Boa parte do Antigo Testamento revela o quanto o povo de Hebreus se envolveu com as coisas de Deus ou
advertia a não praticar. Bem, no início, aliás, logo depois da entrada na Terra Prometida, sobreveio uma calamidade. E o Senhor explicou por que a Josué: levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebrando a minha aliança. Aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, mortarão. Mentiras e até debaixo da sua bagagem o puseram. A ideia de misturar coisas proibidas, as próprias simbolizava aquilo que a levaria à ruína da nação. Prática que, conforme veremos, também assolou o cristianismo. Pouco depois de entrarem na terra, em ânsia, cobiça e em desobediência flagrante aos mandamentos de Deus, que não queria ver seu povo contaminado. Alguém de Israel havia furtado objetos da cidade recém-destruídas. Embora tendo recebido a chance de se apresentar e confessar o erro, somente depois de confrontado por Josué, a quem Deus revelou o culpado. Assã admitiu o que fizera, dizendo: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra. No meio da minha tenda é a prata por baixo. Quando a situação foi investigada e se descobriu que era verdade, Josué confrontou Assã, que pela primeira vez ele disse: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conta-me agora o que foi que você fez? Não me esconda nada. Dê glória a Deus assim como na expressão encontrada em Apocalipse. No contexto do juízo e de ser chamado a admitir a própria culpa, Assã é instruído a dar glória a Deus, o que significa: não se trata de dar glória cantando louvor ao Senhor. Em vez disso, é admitir que Deus era justo, não só chamar a atenção para a ganância, egoísmo, rebeldia de Assã, como também na penalidade que se seguiria. Assã merecia o castigo que estava prestes a sofrer e se esperava que ele reconhecesse esse fato. Em suma, dar glória a Deus equivale a admitir, no contexto do juízo, que o julgamento de Deus é completamente justo, levando em conta o conflito cósmico e a justiça divina ao lidar com ele. Como é importante não só que o juízo de Deus seja justo, mas que o universo reconheça essa justiça. Muito bom essa leitura, né? Muito bom mesmo. Vamos ler mais um pouquinho? Você gosta? Então vamos ler. Para que se preocupar
Ano atrás, ateus britânicos lançaram uma campanha naqueles famosos ônibus vermelhos de 2 andares que circulam pelas ruas de Londres. O anúncio dizia: Deus provavelmente não existe, então pare de se preocupar e aproveite a vida. Vocês me desculpem o barulho externo lá fora, tá? São vendedores de rua. Deus provavelmente não existe. E se Deus existir, por que você deveria se preocupar? Talvez porque esse Deus tenha um padrão moral, como os 10 mandamentos, que as pessoas sejam obrigadas a seguir, em oposição aos padrões pessoais que, com frequência, não se erguem além dos próprios ímpetos e desejos. O mero pensamento da existência desse Deus subentendente em senso de obrigação moral e prestação de contas. Exatamente as preocupações daquele que estava por trás da campanha nos ônibus. Essa preocupação tem seus motivos, levando-se em conta que a Bíblia retrata a depravação humana. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, em termos severos, conferir Romanos 11. Vamos conferir lá. Romanos 11 lá da Bíblia, né, gente? A escolha de palavras nesse anúncio, com seu apelo para que paremos de nos preocupar, revela o medo de um Deus moral cuja existência seus criadores tentam negar. Um jovem agnóstico de vez em quando refletia: quem sabe realmente existe um Deus? Entretanto, cada vez o pensamento lhe vinha à mente. Ele o afastava por quê? Porque se houvesse mesmo um Deus, ele estaria em apuros. Quem colocou aqueles anúncios nos ônibus londrinos poderia ter o mesmo medo, e com um bom motivo para isso também. Se os ateus estiverem certos quanto à existência de Deus, então imagina o que significaria em relação ao clamor por justiça que existe desde o início da história humana. Se Deus provavelmente não existe, então provavelmente não haverá esperança de justiça, de correção de erros ou de que inúmeros males serão conhecidos e punidos. Cada ato da maldade que ficou sem castigo permanecerá assim para sempre. Um pensamento deprimente e desprovido de qualquer esperança. Talvez você já tenha ouvido falar, caro americano chamado Pinto, nome dado em homenagem a uma raça de cavalos. Foi um modelo popular nos Estados Unidos da década de 1970. Uma tentativa de competir com um Fusca da Volkswagen, a empresa, incluindo seu icônico executivo, sabia que o veículo não era seguro e que, se sofresse uma colisão traseira, o tanque de combustível explodiria. Ao fazer uma análise do custo-benefício, a montadora resolveu manter o carro assim mesmo, com perigosos defeitos de fabricação, pois seria mais barato pagar os processos judiciais por causa das mortes e das lesões corporais do que consertar o modelo. O que chamou a atenção do público foi a revelação de que a empresa achou mais barato pagar indenizações para as famílias de vítimas dos incêndios veiculares do que bancar os
137 milhões de dólares necessário para consertar o modelo de imediato, de acordo com um memorando interno da empresa apresentando durante o julgamento civil. Isso significava que fazer os reparos não compensava em termos de custo-benefícios. É isso daí, gente. Por hoje é só. Vocês me desculpem, erros. Eu não sou boa de leitura, eu estou cada dia mais com vocês aqui, lendo para vocês, cada dia mais estou melhorando, né? Mas eu vou conseguir melhorar mais ainda, se Deus quiser. Então, um beijo a todos e até a próxima leitura, se Deus quiser. Tchau, beijo.